Olá, boa noite a todos. É mais uma vez um prazer muito grande estar aqui com vocês para nós falarmos sobre um tema muito atual, né? E muito interessante, que é bullying e a violência no ambiente escolar. Nós vamos falar sobre leis, sobre comportamentos, sobre como a escola deve agir. Então eu estou aguardando a conselheira tutelar Morgana, que vai participar também comigo aqui dessa live. Estou aguardando ela entrar. Cadê você, Morgana? Essa live vai ser muito esclarecedora para os pais, para os educadores, para os diretores, né, de escola. Deixa eu ver aqui a Morgana. Oi, boa noite, doutora Margarete. Boa noite, só não estou conseguindo te ver. Peraí, a ave. Está Tudo me vendo, bem? não? Agora estou vendo e Deixa, ouvindo. Agora estou está me vendo e ouvindo ouvindo. e me ouvindo? Sim. Eu estava comentando aqui que hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito polêmico, muito atual, né? E que muita Sim, gente desconhece, né? A repercussão, né? E os danos que podem ser causados, né? Que é o bullying e a violência no ambiente escolar. Então, eu gostaria que você se apresentasse, porque a maioria já me conhece, sabe a minha formação. Vamos lá, se apresenta, Morgana. bom, meu nome é Morgana Silva, minha formação é de professora, pedagoga, serviço social e, no entanto, eu estou como conselheira desde 2016. Enfrentando todas essas lutas que nós vamos relatar hoje. Isso são lutas mesmo, né? Obrigada por estar aqui junto com você, Meg. É um prazer, que em nossos dias ser educador é um desafio, né? Sim, Então, eu queria dar uma introdução para que todos ficassem a par de muitas coisas, né? Muitas leis, muitos detalhes que não são divulgados, né? E queria dar os créditos, né, ao Instagram da Cris_P Silveira, né? Que ela fez uma postagem e sim. eu tirei essas explicações do post dela, tá? Então, os créditos são dados a Sim. Cris_P Silveira, tá? Que todo mundo acha que, às vezes, bullying, né, é só uma brincadeira, né? E nem sempre, né? A brincadeira pode chegar a um nível que deixa de ser brincadeira e passa a ser um crime. E eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ler e depois eu vou perguntar à Morgana como essa situação chega ao conselho tutelar, né? O que ela indica, o que apresenta para ela, né? Como ela vê essa situação, tanto das famílias quanto das crianças, da escola. E eu vou falar também da parte psicológica, né? Da parte da neurociências também. Então, o bullying, nem tudo é zoação. Porque as pessoas, às vezes, os pais, às vezes, não, está brincando, é zoeira, né? E nem tudo é zoação, né? Chega a um ponto, quando há muita repetição, humilhação, exposição, já não é zoação, é violência. E violência, que é uma violência psicológica, na maioria das vezes, é crime. Tanto a violência física quanto a psicológica, né? Então, deixa de ser simplesmente uma brincadeira, como eles acham que é uma doação,
para ser crime, né? E a escola precisa parar de minimizar, de mitigar, de não dar importância a pequenos detalhes que vão acontecendo, porque eles vão crescendo, né? E se a gente não tomar uma posição logo de início, né, aquilo parece uma laranja que, no meio das outras, ela está apodrecida, né, e contamina a escola. Então, é muito importante isso. Então, dentre essas ofensas, essas ditas doações, que não são doações, né, bullying, estão apelidos ofensivos, humilhação, exclusão intencional, intimidação. Isso quando acontece de forma repetitiva, né? Com a intenção de ferir mesmo o coleguinha, né, ou a coleguinha. E também tem o cyberbullying. O que é o cyberbullying? Né? Que hoje em dia está na moda. Às vezes a pessoa não fala pessoalmente, mas vai pelas redes, né? Que é expor colegas em redes sociais, compartilhar fotos e vídeos sem autorização, criar grupos para atacar alguém, mensagens ofensivas online, né? Isso acontece no meio digital, mas o impacto no emocional das pessoas é um impacto real. Então, não é uma simples brincadeira, né? Passa a ser um crime. E quando vira crime, né? Quando deixa de ser só um bullying e vira crime? Quando há ameaça, quando há exposição vexatória, humilhação pública, violência psicológica intensa, né? Que já não é mais uma coisa da escola. Aí já parte para o conselho tutelar, né, Morgana? Aí já Sim. entra você. Pode falar agora um pouquinho, que depois eu volto para as leis. Então, o que acontece? Quando chega, tá me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Quando chega até o conselho tutelar, porque a escola ela tem um documento chamado FICAI. E muitas vezes essa FICAI, ela vem acompanhada de um relatório. Quando a escola, ela, como você mesmo falou, que ela não dá atenção, achando que é coisa de alunos, isso é coisa entre eles, é coisa de alunos. Muitas vezes a escola não relata sobre isso, ou muitas vezes relatam sobre isso. Mas a maioria das vezes, chega no conselho tutelar, aquele pai, aquela mãe, preocupada porque a criança ou adolescente está sofrendo bullying na escola. Então, o que acontece? A escola, ela precisa ter um olhar, porque a escola ela é muito importante na vida da criança e do adolescente. Então, ela precisa ter aquele olhar que não é uma simples brincadeira, não é os alunos se resolvem, não é. Porque muitas vezes chega adolescente não querendo mais retornar à escola, porque está sofrendo, e para quem comete o bullying, está achando que é normal, que é uma brincadeira, porque na nossa época, Meg, era Sim. Brincadeira, né? Era Mas brincadeira. O nível era um pouco menor, né? Eu, pelo menos, quando eu era criança, eu era chamada de mortadela, porque eu sou baixinha, sou pequenininha, então, para não dizer que eu era fatiada, me chamava de mortadela. Eu era branquela, né? Porque eu sou muito branca. Entendeu? Mas eu vivi bem com isso, entende? Mas hoje, a geração das crianças, dos adolescentes que nós estamos enfrentando hoje, o emocional é diferente, entende? O pensamento é diferente. São crianças e adolescentes na era digital, entende? Então, quando chega até o conselho tutelar, quando chega no conselho tutelar, já chega de uma tal maneira que a gente precisa agir com medidas de proteção. Entende? A gente precisa atuar com medidas de proteção. Por quê?
para que esse adolescente ou essa criança não deixe de conviver na comunidade escolar, que ela volte, mas muitos já estão com o emocional avançado, que aí tem que encaminhar para um atendimento médico, porque no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos dá a autonomia na atribuição de encaminhar para o médico se aquela criança, aquele adolescente tiver encaminhamento apropriado para o atendimento médico. E quando não, a gente encaminha para o pediatra, para que ali o responsável possa estar informando para o médico o que está acontecendo, como está mexendo com o emocional. E assim, Meg, no Conselho Tutelar chega tudo quanto é tipo de bullying, sabe? Coisas até bobas, tipo... Sim, mas uma criança que já está ferida, por exemplo, que teve uma gestação difícil, que já foi rejeitada, às vezes até durante a gestação, né? Uma primeira infância rejeitada, difícil, com humilhação, vai para uma escola, para um ambiente onde ela pensa que será diferente, será acolhida, e também começa a ser reclusa, né? Começa a ser ignorada, então ela vai realmente desistindo dela, né? Desistindo de viver. E o que acontece com a escola é quando o erro mais comum da escola, né? Como a Cris, que você citou, a Cris, se não me engano, Cris Oliveira, ela mesmo fala que a escola, o erro mais comum da escola isso é coisa do aluno, eles que se resolvam, e acaba ignorando, e essa violência continua. Ontem eu tive uma oportunidade muito feliz de participar numa capacitação em Barra do Piraí, com o delegado Antônio, eu esqueci o sobrenome dele, doutor Antônio, eu esqueci o sobrenome dele. Ele falava exatamente sobre isso, sobre a criminalização do bullying, porque chega a ponto de parar na delegacia, né? Chega a parar na delegacia, e muitas vezes o Conselho Tutelar, dependendo da gravidade do bullying ou do cyberbullying que acontece, que chega também no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar acaba encaminhando para a delegacia para fazer um registro de ocorrência, porque é crime. Tanto é que é citado a Lei 13.185 de 2015, que é o Programa de Combate ao Bullying, e a Lei de 14.811 de 2024, que tipifica o bullying e o cyberbullying como crime. Exatamente. Já deixa de ser um problema da escola, já foi para o Conselho Tutelar e já, em alguns casos, né, já é uma questão mesmo de um processo judicial, de acordo com a faixa etária, né, do envolvido. Sim, porque a partir dos 12 anos, o adolescente ele já responde, porém não como um adulto. Ele responde como ato infracional, porque todo crime que o adolescente comete é ato infracional. Então, a partir dos 12 anos, ele comparece na delegacia, ele é convocado, há uma advertência, e se ele repetir o que ele continua revitimizando aquela vítima dentro da escola, ele vai responder. E o cyberbullying, ele é mais grave ainda, porque o adolescente ele pode ser até apreendido. Sim, e outra coisa que a gente não pode esquecer de falar é que antes dos 12 anos também há uma punição, só que essa punição é para os responsáveis, né? Os responsáveis que serão punidos. Então, é bom que as famílias fiquem atentas, porque há punição em todos os casos. Sim, porque alguém precisa ser responsabilizado, né? Sim, alguém criou essa criança. Exatamente. Então, alguém precisa ser responsabilizado. Então,
A escola, o que a escola deve fazer? Intervir imediatamente quando perceber, ainda que a equipe diretiva ache que é coisa de aluno, mas precisa intervir naquele primeiro momento para poder entender o que está acontecendo, proteger a vítima, registrar a situação e comunicar a gestão. Mas precisa também comunicar à família. Ignorar só piora e a violência vai continuando, né? Exatamente. Então, a escola, às vezes, ela fica numa situação que ela não sabe o que fazer, mas ela precisa comunicar à família, acompanhar os envolvidos, avaliar a rede de proteção. O Conselho Tutelar, ele faz parte dessa rede de proteção. Embora no artigo 136 do Conselho Tutelar, a atribuição do Conselho Tutelar é de encaminhar para a rede, para que a rede venha atender essa criança ou esse adolescente. Porque a nossa preocupação não é de punir, porque o Conselho Tutelar ele não é um órgão de punição, ele é um órgão para proteger. Então, muitas vezes, aquele que é o que causa o bullying, ele está passando por alguns problemas, né, Meg? Você que faz esse tipo de atendimento, a fala é sua. Sim, porque se nós pararmos para analisar, né, vamos trabalhar na educação no Fundamental 1, tá? Crianças, até o 4º ano. Quarto, não, agora é 5º, né? Mudou tudo, né? Até o 5º ano. Eles fazem isso porque eles querem? Será que eles veem um coleguinha como um inimigo? Um coleguinha, antes, não era para eles brincarem, para jogar bola ou para brincar de boneca? Por que passa a ofender? Quando uma criança passa a maltratar outra criança, qualquer ser da mesma espécie, quando passa a maltratar outro, é porque ele está adoecido. É uma criança ferida. Essa criança ferida, ela quer pôr para fora tudo que ela está sentindo. E como ela não sabe expor, ela agride. Então, ela agride geralmente quem? Os mais fracos. As outras crianças. Por quê? Porque ela vai agredir o pai, vai agredir a mãe, vai agredir o adulto. Entendeu? Então, nós temos que ter esse olhar tanto para quem está sofrendo bullying, quanto para quem está praticando o bullying. É isso que a Morgana está falando, que o Conselho Tutelar faz. É o cuidar, é o olhar, os motivos, o que leva aquela criança a praticar o bullying e também cuidar daquela que está sofrendo o bullying. E para isso, né, os responsáveis têm que ser chamados, tem que ter tudo registrado, conversado, para analisar, para chegar a uma conclusão e encaminhar para os profissionais que façam necessário. Então, o que acontece? O bullying ele não acontece somente entre adolescente e outro adolescente. Acontece também entre crianças. Porque eu pude participar de uma palestra agora há pouco tempo, em uma escola municipal, em que eu estava falando exatamente sobre quem comete o crime e quem comete o bullying e quem está sofrendo bullying. Como a pessoa, como a criança, como o adolescente, ele começa a se comportar, né? Então, você é a melhor pessoa para estar explicando sobre isso, mas chega no Conselho Tutelar, criança depressiva, adolescente se cortando, autolesão, o adolescente chega de agasalho, todo de calça comprida, um calor, e quando eu peço para tirar o casaco, esse adolescente ele está se autolesionando, entende? Justamente por quê? Porque está sofrendo bullying, não consegue falar para ninguém, aquela criança também não consegue expressar. Inclusive, ontem, eu recebi um telefonema de um policial
que eu estava de plantão ontem, e simplesmente o adolescente deu entrada no UPA, porque ele foi agredido, ele é TEA, ele tem transtorno de espectro autismo, e deu entrada no UPA porque ele foi agredido. Só que não cabia o conselho tutelar comparecer, porque a mãe dele estava no UPA, entende? Mas, a princípio, o policial entendeu que acharia que o conselho tutelar deveria estar lá, porém, expliquei para ele que, como a mãe dele estava com ele, então era somente encaminhar para que a gente possa acompanhar a família. Então, a violência na escola ou na comunidade em que esse adolescente, essa criança está inserida, muitas vezes vem acompanhada de indisciplina, vem acompanhado de vários fatores. Então, eles não sabem. E nessa palestra eu estava explicando sobre isso, que muitas vezes a dor está dentro e começa a se cortar, se autolesionar, que é para poder aplacar aquela dor que está sentindo dentro de si, para poder encobrir aquela dor que está sentindo. Mas a melhor pessoa para falar é você. E na verdade, não encobre, né? Não tem como encobrir. Eu costumo até dizer, quando chegam ao limite, tanto sendo através de bullying, como de qualquer outro sofrimento emocional, quando resolvem, vou falar de uma forma bem leve, partir para outra dimensão, terminar com a sua vida por aqui, eu costumo dizer que não resolve o problema. Porque o problema é que tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o adulto, seja quem for que esteja em sofrimento, está nas emoções, no centro das emoções. Né? E quando eles pensam que vão dar um jeito para ir para outra dimensão, achando que não vão sofrer mais, eles estão terminando com isso aqui, ó, com a carne, com o corpo físico. E nós somos um ser tricotômico, né? Um espírito que tem uma alma e um corpo, e acaba com o corpo, mas a alma, que é o centro das emoções, e o espírito e a alma seguem para Deus, porque são eternos, né? Então, tudo que você está sentindo, você vai continuar sentindo. É a forma didática, né, que eu procuro explicar para uma pessoa que esse caminho não é a solução. Não vai resolver nada, porque o que ele estiver sentindo aqui, ele vai continuar sentindo para onde ele for. Entendeu? Então, o caminho é o quê? É buscar ajuda no conselho, é buscar os profissionais para tratar do psicológico, né? Muitas das vezes é necessário até trocar de escola, de acordo com o tipo de problema. E como socióloga também, criminóloga, eu vejo que o que ocorre? Nós vivemos uma sociedade adoecida, né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil, em que as famílias estão desestruturadas. São famílias disfuncionais, em sua grande maioria, né? E onde a mãe, às vezes, tem que sair para trabalhar, para sustentar os filhos, e, às vezes, os filhos ficam em casa sozinhos, ou ficam com uma avó, ou ficam com uma tia, que já não tem a mesma atenção. Por quê? Porque, às vezes, estão com mais idade, não tem aquela visão de mundo da atualidade, então consegue ser enganada, né? Porque eles têm uma lábia, né? Tanto as crianças quanto os jovens. E com isso, as crianças vão fazendo amizades erradas, trilhando caminhos errados, somatizando emoções e vivenciando situações em que épocas anteriores, né, famílias das gerações passadas, não eram assim, né? Então, não estou culpabilizando aqui pai nem mãe, mas eu só estou explicando o porquê do grande aumento, né, que a gente vê hoje, né, das crianças em situações precárias, né? Como você falou, criança depressiva, criança com ansiedade, criança... Mas por quê? Né? A maioria, desde o ventre,
a mãe não queria, foi só um ficar e acabou engravidando. E a criança, a partir de 2 meses no ventre, ela sente todas as emoções. Ela já sabe que ela está sendo rejeitada. Ela nasce no interior dela, ela sabe, ela tem aquela emoção, aquela somatização de rejeição. E ela já cresce com aquele complexo de inferioridade, buscando ser aceita, porque desde o ventre ela sabe que ela já não foi aceita. Mas Então não isso é. já é uma grande dificuldade. Aí chega na sociedade, né, na convivência social, ainda se depara com alguns problemas, né? Aí. E assim, como conselho tutelar, eu vou até mais além do que você está falando. Porque muitas vezes o adolescente ou a criança que comete o bullying e parte até mesmo para a agressão, porque aí a gente já entra para a violência no ambiente escolar, porque é o que vai passando a acontecer, porque começa com um apelido, começa com aí a criança que é mais tímida não revida. Então, aquele que está estimulando a agressividade daquele outro, vê que nada acontece, acaba partindo para agressão, discussões sem agressão, empurrões leves, sem lesão, conflitos pontuais, desentendimentos verbais, porque muitas vezes em casa esse agressor, esse adolescente ou essa criança, ela está sofrendo o mesmo tipo de agressão em casa. Então, ela acaba na escola, acaba acontecendo o quê? Que na escola ela vai reproduzindo o que ela vivencia em casa. Muitas vezes, quando chega no atendimento, no conselho, então, como nós temos uma equipe técnica dentro do conselho, nós temos psicóloga, nós temos assistente social, um advogado e uma pedagoga. E quando a psicóloga está no conselho e quando chega essa criança que causou o bullying, que está fazendo o outro sofrer, porque tanto chega o que causou, como chega também o que sofreu, né? Então nós temos Exatamente, nós temos duas vertentes e dois tipos de atendimento, mas nenhum vai sofrer punição. Porém, a gente precisa entender no conselho, aí quando passa pela psicóloga, atende para mim para a gente poder entender o que está acontecendo com esse adolescente ou com essa criança que está tornando a outra uma vítima. Entende? Então, a gente acaba descobrindo que sofreu abuso, sofre agressão dentro de casa, presencia situações que não é para presenciar, violência, na escola, violência, Mas nem só a violência, pornografia e outras coisas mais. violência doméstica, porque aí vê o pai batendo na mãe, então eu posso bater nas meninas. Sim. Né? Vê o pai chamando a mãe, começa a ter apelidos pejorativos para a mãe, né? Que hoje é crime, não pode mais se referir à mulher desse jeito. Ele acha que é normal. Sim. Porque o ambiente é o ambiente dele, então ele está achando que é normal. Então ele chega na escola, ele comete os mesmos atos, porque foi lá que ele aprendeu em casa. Sim, é o que eu costumo dizer quando às vezes chega no consultório, que as pessoas, o casal, ou então a mãe ou o pai, quando chega com a criança, que chegam desesperados, falando, eu deixo falar o tempo inteiro. Depois eu pergunto, mas quem cria essa criança? Né? Porque a criança, ela não segue o que ela ouve. Você fala, fulano não faz isso, fulano não pode fazer aquilo. A criança segue o que ela vê. A criança aprende por imitação. Uma prova disso, você é um bebê, você começa a ensinar, dá tchau. Você fica dando tchau para a criança dar tchau. Manda beijo. A criança aprende a mandar beijo.
criança aprende pelo que ela vê. Isso. Então, tomem cuidado com o que vocês estão apresentando frente às crianças. Porque a personalidade é formada no máximo entre 5 e 6 anos. Depois disso, Sim. entendeu? O caráter é formado a partir daí. E aí, o que essa criança assistiu até 5, 6 anos? O que ela presenciou? O que ela ouviu é importante, fica marcado. Mas o que ela viu é o que ela vai ser. Sim. Ela vai achar que é assim que tem que ser. Então, a gente deixa de proteger, às vezes, quem precisa, né? E deixa de responsabilizar quem precisa aprender. E, às vezes, muitas das vezes, quem precisa aprender são os pais. Porque, realmente, não existe bula para criar filho. Mas existe caráter, índole e dignidade. São conceitos básicos, princípios básicos para uma educação saudável. E, Meg, também eu percebo o seguinte, nessa palestra que eu dei na escola, eu também percebo o seguinte, em casa, né? Em casa, o pai começa a dizer as características dos filhos. Eu expliquei isso também nessa escola. O próprio pai, o próprio responsável, provoca bullying na criança. Quando começa a dizer da característica dela. Sim. Né? Ah, seu orelhudo, seu cabeçudo. Então, quer dizer, essa criança, ela está achando que é normal. Sim, né? eu tenho até exemplo familiar. Eu tive 3 filhas, né? E não por mim, mas era chamada de magrelinho, gorduchinho e branquelinho. Sim, a própria família. Assim, né? Pois é. Aí o que acontece? O bullying já começa dentro de casa. Sim. E aquela criança está mexida emocionalmente e às vezes a família não sabe por quê. Ainda mais adolescente que tem problema com o seu corpo. Vai chegando na fase da adolescência, vai começando achando feio, feia, aí começa a colocar defeito no seu corpo, no seu rosto, entende? Porque dentro de casa, para de comer que você está engordando, come porque você está muito magrela. Então, quer dizer, a imagem completamente distorcida, né? Exatamente. Então, acaba não respeitando aquela criança, aquele adolescente. E o responsável, quando chega no conselho, mãe, mas o que está acontecendo? Pai, o que está acontecendo? Não sei. Não era assim, começou a ficar, mas não começou a ficar do nada. Começou criancinha. Entende? Começou a criancinha. Então, tudo começou criancinha. Então, se essa criança... Tudo tem uma raiz, né? Tudo tem um gatilho que começa a desenvolver. E se essa criança está sofrendo bullying dentro de casa, ela vai fazer o que na escola? Ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai fazer a mesma coisa na escola, porque para ela é normal. É normal. Em casa, meu pai me chama de magrelinho, de gorduchinho. Então, aí na escola começa a revitimizar o colega, achando que... É que nem você falou, às vezes faz sem querer. Sim, você lembra, na nossa época, 4 olhos, quem usava óculos? Sim. 4 olhos. E não mexeu com a gente. Mas é que nem eu te falei, nós temos uma geração hoje digital. Nós temos uma estrutura bem mais forte. Nós temos raízes. Hoje nós temos uma juventude digital que abre lá a plataforma do TikTok, abre lá aquela plataforma lá do Quai, com aquele corpo lindo, esbelto, tudo bem, entende? Mas eles esquecem que passa por Photoshop, que faz uma maquiagem. Agora tem com relacionamentos fluidos. Você vê que nada é duradouro. Né? E aí, a
procura a beleza o tempo inteiro. Isso aí. E aí e a IA está aí mesmo também para transformar aquela pessoa numa pessoa mais linda do mundo. E assim, esse adolescente, eu volto muito para falar do adolescente, porque é ele que se identifica mais quando ele vê um corpo sarado, esbelto, lindo, e acha que tem que ser do mesmo jeito. Então, é muito complicado porque a educação começa em casa. A educação começa em casa. Então, se essa criança, se esse adolescente vivencia uma violência doméstica, ele vai causar uma violência também aonde ele estiver. E vai se tornar um líder negativo. Sim, e uma coisa muito importante que eu vivo falando no consultório é que criança tem que ser frustrada, tem que receber não. Os pais de hoje dão tudo. É celular, é isso, só para ficar calado, quieto. Tem que ser preparado, sabe por quê? Tem que preparar a criança para a vida. Porque a vida não vai passar a mão na cabeça da criança. A criança vai perder relacionamento quando estiver namorando, ou às vezes casado, vai perder emprego, vai reprovar em concurso, vai ser frustrado. E aí não vai aceitar. Aí é onde entra aquela parte que você falou, de se autolesionar e até terminar, né, em passando para outra dimensão. Né? Por quê? Porque durante a juventude, durante às vezes a infância, a adolescência, ela sempre teve tudo, sempre fizeram as vontades dela. Então ela acha que o mundo tem que girar em torno dela. Se acontece alguma coisa diferente disso, o mundo para ela acabou. Né? A minha amiga aqui, ó, transtorno positivo desafiador. Por quê? Porque querem que todos façam a sua vontade. A minha amiga aqui, ó, Sensibilidade e Nobreza, minha amiga Edilza, ela escreveu assim: para mudar uma cidade, precisa mudar primeiro a mentalidade. Sim, isso aí. Então, é desse jeito. Então, o que acontece sobre o bullying e a violência no ambiente escolar? É toda uma trajetória, não começa do nada, né? Sim, mas do nada. Um detalhe, quando a gente fala, tem que mudar a sociedade, a cidade, que a gente fala para os pais que tem que mudar, eles querem aceitar? Não. Não querem aceitar. Não. Infelizmente, Meg, às vezes chega no atendimento adolescente com celular melhor que o meu. Sim. Porque tem que Eu nunca tive um iPhone. Eu nunca tive. Eu vejo criança de 8, 9 anos com iPhone. Criança já não tinha que ter iPhone, nem telefone nenhum. Pelo menos para mim, até 12 anos, eu, como pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, neuropsicóloga, socióloga, e psicanalista e tudo mais, eu não aprovo. Para que dirá um iPhone? Para que um valor tão alto? A criança passa a banalizar o dinheiro. Ela não tem conhecimento de educação financeira, de administração. Então, ela cresce achando que ela tem que ter tudo. Que tudo mas aí eu citei esse exemplo porque você citou anteriormente, a criança ela tem que ouvir um não. Então, para não ouvir um não, a primeira coisa que faz é entregar um celular para a criança e essa criança vai acostumando. A minha neta, os meus netos, eu tenho um casal de netos, eles têm celular, mas é para joguinhos. É para joguinhos que os meus filhos baixam para eles brincarem no celular com joguinhos. Não mais que isso. Porque o que eles querem assistir é na televisão, exatamente para os pais estarem tomando conta
do que eles estão assistindo. Isso Mas dá você sabe que eu ouço? O que eu falo, né, que tá errado, tem que frustrar, não tem que dar celular, porque a tela também, mesmo que seja joguinho, está prejudicando muito a visão e o Sim, cérebro, o córtex frontal, pré-frontal. E eles falam assim, ah, não, mas se eu não der um celular, eu não consigo fazer nada em casa, porque a criança não deixa fazer nada. Eu falei, mas e antigamente, que a gente tinha 2, 3, 4 filhos, não tinha celular, não tinha nada e todo mundo fazia. isso aí. A Carla Cristina falou assim, ó, pais não estão prontos para essa conversa, porque educar requer tempo e esforço. Meus E Cristina, parabéns. É isso mesmo, cara. estressa, Meus parabéns. Isso mesmo. educar estressa, cansa, mas depois você vai ter o resultado lá na frente e Sim, e você os vai pais ficar têm que feliz com o pensar. resultado. Eles não querem ter esforço, nem querem perder tempo, porque eles querem pensar neles. Então, eles pensam o quê? Não vou ter filhos, porque filho dá trabalho, né? E eu tenho que me Exato. dedicar. Carla Cristina, é a Carlinha que está aí? Carla Cristina, é a Carlinha? É a Carlinha? Eu não estou te reconhecendo, não. É minha amiga também, a Carla Cristina. Eu chamo ela de Carlinha, gente. Está aqui, Carla Cristina. Agora que eu reconheci, sim. Seja bem-vinda. Entendeu? Então, é muito difícil, Meg. Nos dias de hoje, a escola ela está sem saber o que fazer, porque as crianças, os adolescentes, chegam na escola, vão crescendo e vão achando que ele é o líder e vai tratando o outro colega com socos e chutes, agressão com lesão, ameaças graves, uso de objetos para agredir, violência repetida, começa a perseguição, aí temos os stalking, não é isso? Se eu estiver falando certo. Não, e agridem até professores. Sim, então, os professores estão sofrendo bullying, estão sofrendo violência, e é tão abrangente. Da profissão. E é tão abrangente, vou te chamar também, Carlinha, para fazer uma live comigo, hein? É professora também, Meg. É professora também e trabalha com educação especial. Então, uma live bem importante. exatamente. Chamá-la para fazer uma live para a gente poder expor essa... Pode ser live A3, A4, só que o tempo é curto. Seria bom no YouTube, entendeu? Que no YouTube sim. pode fazer com tempo. Então, aí a gente faz em 3. Estamos aprendendo juntos, ó. A gente faz em 3 e assim vai. Porque, por quê? É porque essas condutas praticadas por adultos seriam consideradas crimes. E, em caso de criança e adolescente, pode configurar o ato infracional. Olha que ponto que chega o bullying e a violência no âmbito escolar. Termina essa criança, a criança é medida de proteção, o adolescente também, mas o adolescente acaba ele envolvido no ato infracional. Tratar o erro mais comum da escola, tratar a agressão física como briga normal entre alunos. E não pode acontecer. Qualquer briga que acontecer, tem que entender dos dois lados o porquê aconteceu essa briga. Muitas vezes chega no conselho tutelar somente quem cometeu a briga. Mas acontece, Morgana, que as escolas, eu compreendo a dificuldade, mas as escolas deveriam ter um profissional da área da psique. Por lei, tem que ter o psicólogo, o assistente social, entendeu? Mas a escola, ela fica numa situação que ela não sabe o que fazer na hora, né? Porque muitas vezes eu já escutei a escola dizer, Morgana, aconteceu isso na escola. Eu já liguei para o responsável.
Falei, então me dá o telefone do responsável. Eu já liguei para o responsável e simplesmente o responsável disse que está trabalhando e que não vem. Falei, então agora você vai me dar o telefone do responsável. Aí eu tenho que ligar para o responsável, informar para ele que se o conselho tutelar tiver que ir na escola, a situação ela vai ficar mais grave. Então, aí o responsável vê que a situação se estendeu para uma situação mais difícil e comparece na escola. Porque a educação começa em casa. A educação não é... A escola é escolarização. Educação é em casa. Exatamente. Aí, dependendo da gravidade, aí sim, a escola, ela informa, comunica o conselho tutelar para a rede de proteção e para autoridades competentes. Então, a escola ela não pode ser responsabilizada por aquele aluno agressor que comete bullying e que comete a violência dentro do ambiente escolar. Quem tem que ser responsabilizado é o responsável da criança. Exatamente, em casa e a educação. Alessandra, minha amiga, seja bem-vinda, Alessandra. Entendeu? Então, a educação ela começa em casa. Entende? Então, não é como se fosse um depósito. Pega a criança, coloca lá, ó, agora é com vocês. Né? Coloca a criança na escola. Educar, escolarizar, fazer todo o papel que pertence ao pai e à mãe. Exatamente. E quando a escola provoca a família não quer comparecer porque acha e entende que a escola tem que ser responsável pelo seu filho. Só que a criança, o adolescente, ela está lá para o quê? Para o aprendizado. Então, a família está entendendo que a escola, que se estende. E quando chega no conselho, ainda ficam aborrecidos, querendo entender o que está fazendo no conselho. Aí eu pergunto, eu como conselheira, eu pergunto assim, falei, então, eu também não estou entendendo por que você está com o seu filho no conselho, porque isso é questão de comportamento. Comportamento a gente trata em casa. É em casa, entendeu? A Alessandra vê que os pais estão confundindo alfabetizar com educar. Exatamente. Entende? Então, tá muito difícil. Tá muito difícil, sabe? E a gente tem que unir, né, a área da educação com a área da saúde, e a escola tem que não ser conivente, tem que registrar, tem que chamar os responsáveis, tem que cortar o mal logo pela raiz, para que isso não aumente dentro de cada estabelecimento e venha para as ruas, né? Porque isso só tende a agregar mais e mais comportamentos agressivos, ilícitos e por aí vai. Sim, né? porque Nós estamos vivendo uma esquizofrenia social. Você vê que do nada as pessoas estão surtando. Até crianças eu vejo surtando e agredindo os outros na rua do nada. Entendeu? Então, sim, é para ontem cuidado, né? E assim, a nossa preocupação também com políticas públicas, né? Porque nós temos atendimento na rede em que precisa haver mais profissionais. Sim, não dou conta, porque não estão dando conta, entende? Não estão dando conta do quantitativo. São muitas crianças indo para o Ser 4, que é por CAPSI. Então, e tem crescido, Meg. E tem crescido. Pelo tempo que eu estou no Conselho Tutelar, desde 2016, inclusive a Alessandra trabalhou comigo como assistente social no Conselho, tem crescido assustadoramente, entende? Porque a maioria, e não tem vaga. Chega no Conselho Tutelar por primeiro. O número de filhos que determinadas famílias resolvem ter para que eles fiquem em casa e eles tenham sustento por conta dos filhos. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Mas aí já é uma outra situação. Sim, né? Mas aí o que acontece? Está ensinando o que aos filhos?
já é uma outra situação, porque assim, é o fator financeiro, né, com o fator saúde. Então, agora, pasme, às vezes chega no conselho mãe que quer laudar por conta do benefício, né? Então, isso aí vai ser por uma outra live, já é uma conversa em outra live. Eu estou falando por quê? Porque quanto mais filhos ela coloca no mundo, entendeu? Menos conta ela consegue dar. Se ela não consegue dar conta de uma criança, imagina de várias. Mas né? às vezes então, também é o programa de vasectomia, que às vezes a pessoa também não consegue, quer e tem que passar pelo programa. Tem mães que tem um filho de cada pai. Mas ela quer dura, então, também, né? Ela quer laudo para pegar o BPC desse jeito, Alessandra, infelizmente, entendeu? Mas, por exemplo, essa situação que a gente está falando do bullying e da violência, né? Quando quando é indisciplina e quando é ato infracional. Então, é isso que a escola tem que ficar atenta. Quando é que começa os problemas na escola entre alunos? Quando é indisciplina e quando é ato infracional. Então, se há lesão, se há xingamento, briga, seja bullying ou cyberbullying, a escola precisa ficar atento, entendeu? A minha irmã entrou agora, Carlinha, outra Carlinha. Estamos já na geração do Bolsa Família, infelizmente. Entende? E a preocupação são com os benefícios e não cuidar do teu filho. Eu não lhe conheço, mas aí você vê essas mães com cílios, cabelo feito, unhas, e os filhos, você nem sabe onde eles estão, nem ela sabe. Então, aí, enquanto a saúde mental fica comprometida, ficam preocupadas, infelizmente, com o benefício, entendeu? E eu acho que eu já comentei com você, teve uma mãe que me procurou, né, para eu fazer uma avaliação da filha, e ela ficou aborrecida comigo, e não voltou mais, porque ela chegou para mim dizendo que a filha dela era autista. Eu falei, mas como que você sabe? Você tem algum diagnóstico? Você já passou por algum médico? Não, mas eu tenho certeza. Olha só. Aí me mostrou vários vídeos e falou, e me mostrou. Eu falei, eu não vejo nada disso nela. Eu vejo simplesmente que ela é hiperativa. Mas, essa é a primeira consulta, preencher a anamnese e tal. Vamos avaliar. Não porque eu quero que ela me encaminhe para o neuropediatra, porque eu quero pegar o LOAS, né? Porque eu preciso fazer tratamento nela e é tudo muito caro e tal. Eu falei, eu não vou encaminhar antes de eu ter certeza de eu fazer uma avaliação e ter certeza do que eu estou vendo. Eu só escrevo o que eu realmente estou vendo. No momento, eu vejo sua filha hiperativa. Ela nunca mais voltou. Mas sabe por quê? Esse tipo de criança que chega no teu consultório, às vezes tem disciplina na escola. E a escola encaminha para o psicólogo, aí a mãe já acolhe essas informações, olha, precisa passar pelo psicólogo para um diagnóstico, para fechar um diagnóstico. Porque também cometem, quando tem violência no ambiente escolar, muitas vezes também começa com essas crianças e com esses adolescentes, que a escola sinaliza que precisa de um psicólogo, aí a família já entende que tem que fazer um diagnóstico para fechar um laudo. Eu acho que psicólogo ou psicanalista é bobeira, psicopedagogo é bobeira, não precisa, é exagero, vai se resolver. É do jeito antigo. Às vezes eu ouço isso. Gente, eu quero agradecer a participação de todos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Em breve nós vamos agendar uma outra live, porque são assuntos
diversos que nós temos para conversar, e um vai agregando valor ao outro, nós vamos aprendendo sempre um com o outro, tá? Obrigada a todos que estão aqui presentes, a todos que ainda vão assistir, tá? E que espero que nós tenhamos ajudado, colaborado com vocês, esclarecido alguns pontos, pelo menos. Se despede aí, Morgana, rapidinho. Vai ficar salva? Mas tem que se despedir rapidinho. Ah, tá. Muito obrigada, Meg, pela oportunidade. Obrigada por esse momento. E nós vamos ter outras oportunidades. Obrigada a todos que estiveram até aqui. Tá bom? E, Meg, muito obrigada. Sei o quanto você é uma profissional competente. Beijo, gente. Tchau. Tchau.